Boa noite para você que acompanha o Felipão News, tudo bem? Eu sou o Felipe Bonfim, comandante dessa página. Desde já a todos que sempre prestigiam o meu trabalho, muito obrigado, gratidão sempre. Nessa quinta-feira, 19 de outubro de 2023, vamos entrar com uma novidade aqui na página, uma novidade que nunca aconteceu de fato, ou melhor, já aconteceu há algum tempo, raridade. Um pós-jogo, falar sobre um pouquinho sobre o que aconteceu ontem na Arena Fonte Nova para Bahia Internacional. E para essa missão, a pessoa que eu convidei já está aqui na live. Vou fazer o convite para ela. Não aparece. Peraí, deixa eu ver, aparece aqui. Agora vai. Oi, Sofia! Oi, boa noite. Tá me escutando bem? Oi? Tá me escutando bem? Tô. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Deixa eu só ajeitar aqui, porque infelizmente aconteceu uma tragédia com o meu tripé agora, mas enfim, faz parte. Acontece. Sofia, muito obrigada por ter aceito o convite. Esse convite surpresa que já está por acontecer já há algum tempo, para bater esse papo, falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no jogo Bahia 1 Internacional 0, jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão Série A, que continua essa noite, diga-se de passagem. Tem torcedor do Bahia certamente aí aquecendo, colocando o secador na tomada para dar aquela força mesmo, aquele gás no dia de hoje. Mas voltando à conversa de ontem, Sofia, o que você pode falar na tua visão um pouquinho sobre o jogo e tal? Primeiro tempo que não foi lá essas coisas, como a gente estava até falando um pouquinho por alto ontem, que a gente pode até admitir que no primeiro tempo quem foi um pouco melhor foi o Internacional, que criou algumas chances, mas no final do primeiro tempo o Biel teve o lance individual, para fazer aquela coisa que ocorre sempre no futebol, né? Se você não aproveitar a chance, alguém vai lá e aproveita. Né? Boa noite e seja bem-vinda. É isso. Obrigada pelo convite. Realmente eu concordei quando você trouxe essa questão de que o primeiro tempo do jogo de ontem foi um primeiro tempo fraco para as duas equipes, eu achei, mas falando do Bahia, eu achei que em comparação ao segundo tempo, o primeiro tempo foi mais desorganizado. Eu achei que o time estava errando muitos passes. O próprio comentarista da Rede Bahia, eu não lembro se foi o Thiago Mastroianni ou se foi outro, também fez isso. Também fez essa colocação de que o Bahia estava errando muitos passes. E, em compensação, o Internacional eu achei que não estava se aproveitando disso, que foi uma vantagem para o Bahia, né? Porque se tivéssemos um time com um ataque forte, jogando contra a gente, e o Bahia naquela situação, certamente a situação teria sido mais complicada. O Bahia teria levado gol e ficaria mais difícil de reverter o placar mais para frente. Mas é isso. No geral, eu achei o primeiro tempo bem fraco, assim, o time não estava muito organizado dentro de campo. Eu percebi também que Rogério Ceni fez um esquema mais defensivo. Eu até comentei isso por fora, assim, que eu não entendi muito bem essa escolha dele de entrar em campo com um elenco mais defensivo, já que o Inter não tem um ataque muito bom, né? É o pior ataque da Série A. E eu achei que ele poderia ter aproveitado essa oportunidade para entrar com o Bahia mais ofensivo, explorar melhor os atacantes, Biel, que retornou agora, e Cauli também, para tentar ampliar melhor o placar ainda no primeiro tempo. Mas isso só foi acontecer no final, como você trouxe, quando o Biel fez aquela jogada que eu acho que nem ele estava esperando, né? Foi um lance completamente surpreendente, mas que abriu o placar do jogo e deu confiança para o Bahia entrar no segundo tempo mais organizado. Eu gostei do jeito que o Bahia voltou depois do intervalo
e se manteve até o final do jogo. Foi um jogo com muitas oportunidades, assim. O Bahia não faltaram chances para o Bahia fazer o segundo, terceiro gol. O Bahia chegou a marcar, mas foram anulados. Mas no geral foi isso. É bom a gente até fazer uma justiça antes, falando que eu tô vendo que tem pessoas sim acompanhando a nossa live nesse momento. Podem participar junto com a gente, interagir, mandar aquela mensagem, aquele comentário especial, o que é que vocês acharam em si sobre o jogo, se vocês concordam, se vocês discordam a gente, se vocês acrescentam alguma coisa, fica à vontade também para fazer essa interação aqui na página. Me conta uma coisa, Rogério, daquele jogo maluco contra o Goiás, ele passou, salvo engano, não sei se foi na coletiva pós-jogo do Goiás ou foi durante a semana, consecutivamente, bateu muito na questão da defesa. O ataque conseguiu fazer 6 gols, mas a defesa levou 4. O que você achou? Você achou que ele conseguiu, nesses 10 dias, realizar mesmo o trabalho do jeito que ele estava imaginando em relação ao sistema defensivo? Ou não foi exatamente assim? Porque no primeiro tempo mesmo, como eu falei, na verdade, o Internacional teve algumas chances, algumas possibilidades de gol, mas não conseguiu, felizmente não conseguiu aproveitar. Sim, sim. Eu acho que em relação ao jogo do Goiás, eu gostei da forma como o Bahia jogou, principalmente na questão do ataque. Mas, em compensação, eu acho que uma falha que o Bahia tem e que já não é de hoje, isso vem desde antes mesmo de Ceni entrar, já com Paiva, enfim, é de fato a questão da defesa, porque a gente tem uma zaga que, durante o jogo, eu sinto que não se comunica muito bem. E a gente sabe que no futebol é tudo muito rápido, né? Os jogadores não têm muito tempo para pensar no que fazer, assim, quando recepcionam a bola e avisar para o colega o que ele tem que fazer. Então, o time precisa se conhecer e criar uma estratégia de jogo que não vai ser a mesma em todos os jogos. Para cada time tem que se pensar num jeito de jogar. E eu acho que com o Goiás, o Bahia conseguiu entender melhor o estilo de jogo que o Goiás tem para conseguir se aproveitar disso na hora da partida. Mas houveram essas falhas da defesa que, pessoalmente, eu não culpo o goleiro, eu costumo atribuir esse erro mais aos jogadores em campo, porque é o que a gente mais percebe que acontece, né? O Bahia tem essa falha defensiva entre os jogadores e, como aconteceu no jogo do Internacional no primeiro tempo, uma falha na troca de passes. Que, enfim, é uma coisa que a gente não deixa de perceber quando acontece muito recorrente, né? E até então, é isso que vem mais prejudicando, na minha opinião, quando eu penso assim na defesa do Bahia, porque isso permite que o time seja desarmado com muita facilidade, ainda que por uma equipe rival não muito assim acima do seu nível. Tipo, o Internacional ontem teve um momento que teve um jogador expulso e mesmo com um jogador a menos conseguiu segurar o jogo, assim, com o Bahia. O Bahia não chegou até o final com tranquilidade. Foi um sufoco, assim. O torcedor ficou ali na angústia de imagina se a gente toma um gol agora nos acréscimos, sabe? Não foi nada tranquilo, assim, quando poderia ter sido. Ofensivamente foi mais um jogo para carimbar e dizer, né? Cauli de fato faz uma diferença danada. Sim, sim. E Everaldo também, eu fiquei surpresa com o desempenho dele no jogo de ontem, porque outra questão também que tirava o nosso sono, né? É o nosso centroavante que não fazia gol, não sabia trabalhar a bola, não conseguia correr para pegar a bola. Isso tudo era sempre alvo de crítica, né, do torcedor do Bahia. Mas no jogo de ontem, mesmo ele não tendo marcado nenhum gol, eu achei que ele teve uma melhora no desempenho. Assim, ele conseguiu aproveitar boas oportunidades e eu acho que foi má sorte. O jogo de ontem, a questão toda com ele foi a sorte, mas fisicamente eu achei ele bem preparado e não achei que ele, assim, tipo,
comparado aos outros jogos, não achei que ele deveria ter ficado no banco, sabe? Porque tem jogo que a gente fala, não, é melhor nem colocar em campo. Mas ontem ele teve um bom rendimento. Isso é bom, porque o Bahia, quando tá carente de centroavante, isso prejudica muito o esquema todo do time, né? Bacana, então eu estou vendo que aumentou um pouco mais o número de pessoas aqui nesse momento. Sejam todos bem-vindos à página. Eu sou o Felipe Bofim, justamente o administrador dessa página. Estou com a Sofia hoje batendo esse papo. Ontem, no pré-jogo, eu estive excepcionalmente com a Marissa, ela que é cronista do Internacional, a gente fazendo pré-jogo. E hoje eu já estou fazendo algo bastante diferente na página, algo praticamente inédito aqui. Conversando um pouquinho, batendo um papo sobre o pós-jogo, sobre tudo o que aconteceu nesse Bahia 1 e Internacional 0, o que aconteceu no jogo e o que aconteceu até antes, né? Em relação ao jogo. Mas a gente está falando agora do Everaldo. Hashtag Everaldo nunca critiquei. A cara nem arde agora de todo mundo que assistiu o jogo de ontem. Ninguém critica Everaldo, ninguém nunca falou mal. É todo mundo fã dele agora. É bom que se diga que após o jogo ele saiu ovacionado pela turma, como a gente, pelo menos como eu conheço, né? Que eu tenho trabalhado ontem eu não estive, mas eu tenho trabalhado nos jogos diretamente do campo. A gente conhece aquela turma ali perto da saída pro turno, a turma do amendoim, né? A turma do amendoim e da cerveja. Ele saiu extremamente ovacionado por aquela turma ali que costuma ser bastante corneteira, né? Diga-se de passagem. Um momento de saída é sempre um momento de tensão, assim. Principalmente nos últimos jogos que o Bahia fez, que não foram muito bem aproveitados, a torcida não perdoa. A galera vai mesmo ali na entrada do vestiário, quando os jogadores estão entrando e saindo também ao final do jogo. Mas ontem o clima foi diferente, né? Que bom que foi, né? Bacana. A gente vai e volta relacionada, como eu falei, ao jogo e até o que aconteceu antes do jogo, que acaba influenciando também de alguma forma no jogo. Antes do jogo teve aquele lance com o Vitor Jacaré, né? Que eu tô curioso para ouvir um pouquinho da tua opinião, Sofia, enquanto torcedora, enquanto também jornalista, né? Porque meu convite, só explicando para a galera, eu gosto muito de caçar esse pessoal. A Sofia, ela tem o trabalho também, se me corrija se eu estiver enganado, junto ao BSF Nordeste, relacionado ao Bahia. E também ela é jornalista. E eu gosto de convidar essa galera também para a gente trocar uma ideia sobre os jogos, sobre o jogo do time que ela torce, que vocês estão vendo aí, outras situações. Mas voltando ao caso Vitor Jacaré, eu queria ouvir tua opinião enquanto torcedora, jornalista, o que é que você achou da postura do grupo. Dizem que foi a postura do Grupo City, né? Mas a gente fica querendo saber de quem foi a medida de fato de afastar ele do jogo de ontem, pelo menos, né? Porque dizem que ele vai voltar no jogo ou vai ser relacionado de novo no jogo contra o Fortaleza, né? Olha, sendo bem sincera com você, eu não acompanhei muito o que aconteceu com relação a essa questão de Jacaré e os bastidores do jogo de ontem. Mas, analisando assim, de uma maneira geral, eu acho que desde que ele retornou da lesão que ele teve e que ele ficou afastado durante uns meses, eu acho que o retorno dele não correspondeu muito às expectativas do torcedor e eu acho que da própria diretoria do Bahia. Assim, quando ele retornou, eu não me recordo se Ceni já tinha entrado ou se ainda era Paiva. Eu realmente não lembro aqui agora na questão temporal. Mas eu acho que era Paiva ainda. Acho que era Paiva ainda. Tanto Paiva, é que, né? tanto é que quem utilizou ele mesmo como lateral direito foi Paiva durante muito tempo. Então, é isso. Tipo, eu não acho que
quando ele retornou, ele correspondeu às expectativas tanto do torcedor como da própria diretoria do Bahia. Tanto é que a gente vê ele muito mais afastado com relação ao que ele era antes de ter a lesão, mesmo já podendo voltar a entrar em campo. E ele já teve diversas oportunidades para isso. Logo quando ele voltou, no banco, ainda não como titular, ele não era explorado assim pelo técnico como opção de substituição, por exemplo. Eu realmente não me recordo assim de um jogo desde que ele retornou onde ele teve um papel de destaque. Ele costumava ter muito isso. Ele era ele continua sendo, não deixou de ser, mas estou falando assim, antes do afastamento dele, Jacaré era titular absoluto, assim, referência para a própria torcida do Bahia, assim, de um jogador que é o ídolo do elenco, assim. Atualmente, eu acho que Cauli está mais nessa função, tanto é que a gente sofreu muito quando ele saiu, e estamos percebendo que o retorno dele está sendo muito benéfico, aí estamos conseguindo recuperar nosso ritmo, mas Jacaré a coisa foi diferente. Eu acho que o protagonismo dele se perdeu um pouco nessa trajetória. Eu acho que também por ser final, já a reta final ali do campeonato, talvez o Bahia ainda esteja se reorganizando, né, com a chegada de um novo técnico. Eu acho que, sendo bem sincera, eu ainda não vejo onde isso está prejudicando muito, essa ausência maior de Jacaré. Lógico que eu acho que ele é fundamental no time. Ele é um jogador que, para mim, é titular absoluto. Mas eu também acredito que eu não sei. Eu acho que Ceni ainda está estudando o que vai fazer, sabe? Você acha, então, como você acabou de falar, que ele é titular absoluto, ele seria de fato na lateral direita, como ele foi improvisado e até atendeu as expectativas, diga-se de passagem, ou na posição dele, que é a posição de origem lá na frente, encostado com o centroavante? Não, eu acho que Jacaré é melhor como lateral direito, assim. Eu não sei, eu não consigo pensar assim, tipo, sempre quando Jacaré precisava sair ou ser substituído, a gente sempre ficava com um desfalque nessa posição da lateral direita. Eu acho que atualmente ele é um dos que mais consegue trabalhar a bola nessa posição e fazer assistência também para outros jogadores. Mas desde que ele saiu, eu acho que o próprio Bahia foi mudando um pouco o seu esquema e a sua forma de jogar. Tanto que hoje a gente... Eu acho que o Bahia não tem explorado muito essa função. Eu acho que o Bahia está focando muito mais no centro, né? No ataque central. Enfim, deixando essa função maior para decidir os jogos, né? Mas Jacaré como centroavante, eu acho que, não sei, pelo que eu me lembro, assim, se eu pudesse fazer o esquema do Bahia, eu não colocaria, sabe? Eu deixaria ele na lateral direita, porque é também o que ele mais fazia de melhor pelo time, assim. E que ele mais se destacava também. Bacana, legal. Mandando um abraço pro Kaique Menezes, que acabou de entrar, a Vitória, que passou aqui também. Enfim, essa galera que veio acompanhar esse pós-jogo, esse after do jogo Bahia 1 Internacional 0, pela 27ª rodada da Série A do Brasileirão. Estou sempre fazendo esse cumprimento aqui para a galera, porque certamente vai ter gente que vai acompanhar depois essa live, que fica disponível integralmente o tempo todo na página. E também eu tenho captado alguns vídeos para lançar lá no canal do YouTube, começar a constituir cada vez mais o canal lá. E eu vi que, inclusive, o vídeo de ontem deu um sucesso danado. Eu postei ontem, nem esperava que isso acontecesse, e acabou gerando e muito lá na página. Um abraço aí para a Rosa também, que acabou de entrar. Ontem a gente teve só uma novidade em relação a um time que jogou contra o Goiás, que foi a entrada do Canu, no lugar do Gabriel Xavier, que jogou daquele jogo maluco do 6-4 contra o Goiás. E o resto
do time foi o mesmo, diga-se de passagem. É bom que se diga. E aí, a volta do Canu, como é que você avalia, assim? Ao meu ver, é uma volta positiva, né? Dá uma solidez defensiva maior ao time do Bahia. Sim. Eu acho que Canu é uma peça importante na defesa do Bahia, mas, ao mesmo tempo, ele é um jogador que sempre se envolve assim com as polêmicas dentro de campo, né? Tá sempre levando cartão, ou então acaba sendo afastado de jogos por penalidades. Mas eu achei que o retorno dele foi benéfico para o Bahia, porque se a gente for parar para analisar, os jogadores reservas, né, do time que ocupam a mesma posição que ele, eu não acho que conseguem tapar o buraco que ele deixa quando ele não está jogando, sabe? Então, Canu é um jogador que eu acho que a presença dele é muito importante para o Bahia, apesar desses acontecimentos assim dentro de campo e que acabam prejudicando o time. Ele é um jogador também que comete muitas faltas, né, em cima do adversário, que se a gente for parar para pensar, por um lado, né, quando a gente está tendo um jogo muito movimentado, assim, ele tem esse método de defesa, mas é um método um tanto perigoso, né, a depender do que aconteça também. Mas é isso, eu acho que a presença dele fez a diferença também e costuma fazer, de maneira geral. Ele não é um jogador que, diferente de outros, eu consigo citar muitos erros dentro do jogo. Normalmente essas críticas vão mais para jogadores como o próprio Everaldo, que apesar de ontem ter tido um desempenho melhor, normalmente já tá chato até falar de Everaldo, mas é o que mais vinha decepcionando o torcedor e o time. Tassiano também, que vem cometendo muitos deslizes assim dentro de campo e que a gente não espera, sabe, quando essas coisas vão acontecer, ainda mais dele que veio como promessa, né, que ele jogava no Bahia em 2021 e esse ano voltou contratado. Então o retorno dele foi um retorno cheio de expectativas, né, de que ele, enfim, agora dentro do time e com a presença da torcida, faria um excelente trabalho dentro de campo, o que não vem acontecendo muito. No jogo de ontem também eu achei ele apagado e achei que ele não estava muito entrosado com o time, nem com a bola, sabe? As jogadas dele não foram boas. E outros jogadores também, Iago Felipe, é um que toda hora a gente está reclamando e pedindo para não entrar em campo. Inclusive, ele não foi bem ontem de novo, pelo menos na minha visão. Ele não foi bem de novo, novamente. Então, tem jogadores que já são do nosso cotidiano, assim, apontar os erros, porque a gente tem que criticar e tem que esperar uma evolução, né? O time treina para isso. Ele tem os momentos de concentração antes do jogo e de avaliar o que não pode se repetir, mas chega em campo, acontece tudo a mesma coisa. Tem um jogo do Bahia que parece que você está assistindo o mesmo jogo da semana passada, que são os mesmos erros, são as mesmas besteiras cometidas, e isso tudo prejudica a longo prazo, né? A gente está colhendo hoje os frutos de uma temporada mal aproveitada. O Bahia conseguiu respirar, agora um pouco longe da zona, mas até pouco tempo atrás já estava ali no Z4 de novo. E não pode sossegar agora, da mesma forma. Não tem como, inclusive, sossegar, porque como eu falei no começo da live, hoje eu imagino certamente que cada torcedor tricolor deve estar acompanhando atentamente a rodada, porque é muito jogo que interessa só no dia de hoje. Tem Santos e Bragantino, tem Cruzeiro e Flamengo, tem Fluminense e Corinthians. É aquele negócio, né? Se essa galera toda consegue algum resultado positivo hoje, você novamente complica ainda mais o negócio, né? Que já está complicado, diga-se de passagem, porque a diferença mesmo do 12º, que é o Internacional, que tem 32, para o Goiás, que é o 18º, que tem 30, de apenas 2 pontos. Tá
uma diferença muito pequena, e o Vasco também, que jogou ontem com Fortaleza, foi um jogo pra gente ficar atento, né? Porque era um time que tava ali com o Bahia disputando a saída da zona, né? Atualmente os dois estão fora, mas qualquer deslize é benéfico para um, mas automaticamente coloca o outro em situação de risco. Então, o Bahia precisa prestar muita atenção nesses times assim que estão próximos a ele na tabela, para se aproveitar de momentos para conseguir melhorar a sua situação, né? Mesmo que não dependa só dele, que a gente tem que contar também com o desempenho dos outros para não se prejudicar, né? Bacana. A gente fala, chegou a esse ponto depois de falar também da presença do Canu, que eu considero que a volta dele ontem deu uma solidez defensiva um pouco maior a equipe do Bahia. Diante do exposto que você colocou em relação a ele, eu queria saber de você, assim, na tua visão, a melhor dupla de zaga assim, que você considera de fato o Bahia ter em campo mesmo. Olha, eu gosto muito do trabalho de Canu, gosto de Rezende também. Eu acho que quando eu penso na zaga do Bahia, os principais nomes que me vêm são os deles dois, assim, porque são jogadores que sempre estão marcando presença, né, dentro de campo, e que funcionam para qualquer estilo de jogo, assim, qualquer que seja o esquema que o técnico faça, seja com 3 zagueiros ou, não sei, com 4 zagueiros. Eu acho que eles conseguem trabalhar bem, e eu acho que eles entendem muito fácil a jogada dos outros times também, dos times adversários. O problema todo, eu acho que é mais quando... Eu acredito que seja o meio de campo, assim. A defesa do Bahia no meio de campo, eu acho que é o principal problema da defesa do time, de maneira geral, e que acaba comprometendo também o trabalho deles, né? Porque eles sozinhos não conseguem desarmar um time inteiro, né? E nem impedir que a bola chegue até o gol e que Marcos Felipe salve o Bahia, apesar dele fazer isso muitas vezes, a gente é muito grato a isso, mas o time tem que jogar com todos os jogadores, né? Mas sobre a dupla de zagueiros, eu acho que coloco esses nomes aí. A gente, voltando, melhor dizendo, voltando ao jogo de ontem, a gente falou de Everaldo, que foi bem pra caramba. Tava inclusive lembrando do lance que ele deu um passe, deu uma assistência, salvo engano, seria justamente para Cauli, mas de cara pro gol ele acabou não conseguindo finalizar para dentro. Inclusive ele foi eleito, salvo engano, se eu não me engano, o craque do jogo na votação realizada pelo Bahia. Foi. E há muito tempo isso não acontecia, para você ver, né? Como as coisas mudaram no jogo de ontem. Mas sobre a assistência, eu não me lembro se foi no gol que seria de Cauli ou no de Tassiano. Teve uma assistência que ele colocou mesmo de cara, de cara pro gol, mas saiu praticamente dividindo com o Kehler, o goleiro do Inter. Sim. Mas tipo isso que eu falei, Everaldo aproveitar muitas oportunidades no jogo de ontem, mas eu acredito que foi uma questão de sorte mesmo, porque eu não acho que o erro estava nele, eu não encontrei assim, não consigo atribuir culpa a ele pelos erros cometidos, assim, nas jogadas individuais. Eu acho que foi a circunstância do jogo mesmo, ou então, não sei, talvez o time como um todo, mas Everaldo em si, eu entendi ele ter ganho o destaque da partida por esse trabalho por fora que ele fez, né? Porque a gente sabe que não é só fazer o gol, né? O jogo é muito mais do que isso. Você tem que ser participativo com o time. Não adianta você ser um centroavante mesmo, de fato, você ficar lá plantado só esperando receber a bola. É o papel em si, o posicionamento do centroavante, sim, claro, óbvio. Mas se você for participativo mesmo, de fato, colaborativo com o time acaba ganhando de uma certa forma e as coisas acabam fluindo
também. E me passa a sensação de que ele ficou mais leve mesmo depois, inclusive, do jogo que ele fez contra o Goiás, que acabou conseguindo fazer o famoso hat-trick, os 3 gols na partida. Me passa mais essa sensação, assim, que aquele peso de antes do jogo contra o Goiás saiu um pouco quando ele conseguiu fazer o jogo que ele fez, ter, inclusive, ter sido coroado com 3 gols. Aquele peso saiu, joga mais leve agora, com mais confiança mesmo, de fato. Sim, eu até comentei isso no pós-jogo que eu fiz no BSF, foi o desse jogo contra o Goiás, que Everaldo calou a boca de muita gente, né? E eu acho que desde esse jogo, quando ele voltou a ter esse protagonismo, que há muito tempo ele não tinha, né? Ele é considerado o artilheiro da temporada, né? Do Bahia, apesar dessa fase mais complicada que ele veio trazendo para o time nos últimos meses. Mas ele, querendo ou não, é um jogador que teve muito destaque durante o ano, que marcou um número grande de gols. É a função dele, né? A gente está aqui falando do que ele tem que fazer, porque ele está lá em campo para fazer isso. Mas é importante reconhecer também esse retorno, né, de um jogador que há muito tempo não trazia esses resultados positivos e que eu acho que com o jogo do Goiás ele conseguiu recuperar um pouco desse, não sei, do espírito da coisa. Acho que estava meio perdido dentro dele, que com esse jogo reacendeu. E no jogo do Inter, ele não assinou nenhum gol, não foi o autor de nenhum gol, infelizmente, mas teve um bom trabalho dentro de campo. Ele conseguiu as jogadas que ele recebia, né, dos outros jogadores, ele conseguiu trabalhar bem e também fazer boas assistências. Eu achei que Everaldo está caminhando para fazer um final de temporada positivo e surpreender mesmo a quem ele vinha, enfim, sendo criticado por, né? E a maioria da torcida. Bacana. Para a galera que segue nos acompanhando nesse momento, sejam todos bem-vindos novamente. Essa é a Sofia, ela que é cronista no BSF Nordeste, cronista do Bahia. Tive o prazer de fazer esse convite com ela, dar essa ideia para a gente fazer esse primeiro bate-bola de muitos, né, que certamente vão acontecer. Quem sabe, inclusive, em outros momentos a gente falando de outras coisas relacionadas ao futebol de uma forma geral. Mas eu queria saber de você, Sofia, o seguinte: na tua opinião, assim, o time já está ganhando de fato o jeito Rogério Ceni jogar, ou você ainda acredita que não? Você fala em que sentido? Assim, eu não entendi muito bem. No tempo ele foi, inclusive, perfeito, diga-se de passagem. O vestiário me passa a sensação que ele conseguiu dar uma outra cara, dar uma outra dinâmica ao time para o segundo tempo, diga-se. Ah, sim. Eu acho que Ceni está conseguindo aproveitar o elenco do Bahia de uma forma que Renato Paiva não conseguiu. Porque a gente não teve mudanças no elenco desde a troca de um técnico para o outro, mas a gente teve jogos que falam, opa, alguma coisa aconteceu aqui. Então eu acredito que Ceni ainda não chegou no nível que eu acho que ele poderia chegar como técnico. Eu não diria que o grau é de satisfação. Eu acho que ele está trabalhando para chegar nisso e acredito que chegue até o final da temporada. Mas só o que ele já veio fazendo, apesar também de alguns deslizes que aconteceram, o Bahia perdeu alguns jogos desde então, mas eu acho que o aproveitamento está sendo maior do que em comparação com o Renato Paiva. Eu acho que ele está conseguindo organizar o time e melhorar principalmente o ataque, né? E as finalizações. Eu acho que desde que Ceni entrou, o que eu mais destaco assim no Bahia de melhora foram as finalizações. Opa!
Peraí, deu uma travada. Repete pra mim isso aqui, por favor. Qual parte você não ouviu? Não, do meiozinho pro final, assim. Pelo menos eu não escutei, tava pra mim. Vixe. Tá, vou tentar resumir aqui. Eu tava falando que Ceni conseguiu organizar o elenco do Bahia com as peças que ele tem e que desde que ele entrou, eu acho que o que mais eu percebi de melhora, assim, analisando os jogadores individualmente, foram as finalizações. Eu acho que a principal mudança que eu destaco desde que ele entrou pro Bahia foram as finalizações. E eu acho que eu ainda acredito que ele pode melhorar o time. Eu não acho que o grau é 100% satisfatório. Assim, eu acho que ele pode ainda conhecer melhor o estilo de cada jogador e conseguir montar um elenco mais assim sólido dentro de campo, porque os jogadores já são bem entrosados entre si desde o início da temporada. Isso já não é uma coisa que a gente tem que contar que vai acontecer. Eles já se conhecem dentro de campo, mas o técnico ainda está nessa fase introdutória da coisa, e eu acho que ainda tem um trabalho a ser feito nisso. Mas desde então eu tô me satisfazendo e acho que até o final da temporada o Bahia vai conseguir sair de 2023 numa situação mais tranquila e longe do sufoco que a gente está passando ainda, que ainda não acabou, mas eu acho que a perspectiva é que melhore, né? Eu torcer para isso. Sufoco que ninguém, com sinceridade, esperava, né? É claro, assim, que a gente vai e volta, porque a gente não pode dizer que só pelo fato de o Grupo CID ter chegado, a gente sabe que o processo ainda está no início de um processo. Nada vai acontecer em si do dia para a noite. Porém, era esperado que fosse um pouquinho mais tranquilo esse processo. Mesmo sendo um projeto a longo prazo, a SAF do Bahia, a gente vê esse desempenho logo no primeiro ano que chega o Grupo City é um pouco decepcionante para a torcida que votou e que quis essa mudança dentro do time, com a promessa também de melhorar a experiência de torcer pro clube, né? Então a gente ter esse primeiro ano assim assustador deixa a gente um pouco decepcionado. Mas eu acredito que para as próximas temporadas o Bahia vai conseguir passar por menos sufocos do que tem passado agora. Bacana. Para a galera que segue acompanhando aqui, aproveitem e podem participar. Se vocês concordam com alguma coisa, discordam, querem acrescentar mais algo, fiquem inteiramente à vontade. Inclusive, para quem está pela primeira vez conhecendo o meu trabalho, segue aí e dá aquela força. Logo que terminar, eu vou também compartilhar com vocês nos stories o YouTube que está sendo constituído. Aliás, na verdade, ele está sendo fortalecido. É bom que se diga, porque, inclusive, já temos vídeos lá de transmissões que realizamos também com o pessoal da Web Rádio da Galera. Sábado tem um jogo importantíssimo, mais um na Arena Fonte Nova, um clássico que se tornou nordestino já há algum tempo contra o Fortaleza. Eu imagino, aliás, antes de eu te perguntar o que é que você imagina mais em relação também ao Fortaleza, eu acredito que o time deve seguir sendo o mesmo, né, de fato, desses dois últimos jogos. O jogo de sábado é um jogo que estava dependendo 100% do jogo de ontem para as expectativas do torcedor, né? Com o resultado do Bahia tendo ganho o jogo contra o Internacional, o jogo de sábado a expectativa a casa vai encher e a torcida vai com toda a expectativa, porque é um clássico da nossa região, né? O Bahia e o Fortaleza vem construindo uma rivalidade há uns anos que
eu não via mais antigamente, né? Eu acho que as coisas foram esquentando muito a partir de 2021, que foi o ano em que o Bahia caiu, né, da Série A, foi para a Série B e Fortaleza acabou participando dessa ocorrência. Então eu acho que desde aí os times vêm fazendo um público grande quando se enfrentam, né? E com o resultado a expectativa é que seja um jogaço, né? E eu acho que o time do Bahia vai explorar bem as coisas boas do jogo de ontem, que eu acho que foram as finalizações e eu acho que Ceni vai continuar com um time mais defensivo, até porque é o que mais a gente vem pontuando que o Bahia precisa melhorar, né? A questão da defesa dentro de campo. Mas eu acho que o Bahia conhece o estilo de jogo do Fortaleza, não é um time que a gente tá pouco habituado assim a ver sobre, nem falar sobre, até com os próprios torcedores do Forte. Então é um time muito próximo da gente, não só fisicamente, mas na relação, né? Eu acho que o Bahia tem tudo para sair da Fonte Nova mais uma vez com 3 pontos. E eu espero que isso ajude a gente, né? Ou pelo menos um empate para não sair triste da Fonte Nova. Porque não causa um conforto no coração lembrar, Fortaleza tá focado. Sim e não, porque antes do jogo contra a LDU, a final da Copa Sul-Americana, que é só no outro sábado, na outra semana, o Fortaleza tem um duelo contra o líder Botafogo no meio do caminho. Assim sendo, eu acredito que o Fortaleza não deve ainda perder o foco de fato nesse jogo de sábado e deve vir com aquele time que tem de melhor, né? Que conhece, que o Vojvoda faz um excelente trabalho, tanto é que há alguns anos ele continua no comando do Fortaleza. Não causa essa tranquilidade ao coração, não, né? É tipo, meu. Sofia, chegou a ouvir? Você travou um pouco no final. Não sei se você fez alguma pergunta. Fiz. Não causa, diante de tudo que eu falei, não causa nenhuma tranquilidade ao coração imaginar assim, né? Tipo, meu adversário tá 100% focado na final, né? Até porque entre a final e o jogo contra o Bahia no sábado tem um Botafogo ainda no meio, né? Durante a semana. A gente vai receber o Fortaleza 100% focado, assim, e bem treinado para esses outros jogos que vão acontecer, né? Então o Bahia, querendo ou não, precisa tomar cuidado com isso, né? Porque não é só contra a gente, né? É o Fortaleza contra esses outros times também, que a preparação começa desde agora, né? Então o Bahia acaba pegando um pouco dessa rebarba, né? O adversário que vem de um resultado negativo ontem contra o Vasco, por 1-0 em São Januário, com gol de Paê, como a gente falou, como a gente destacou bem, que a concorrência também, que jogou ontem, porque tem uma parte que vai jogar ainda hoje, venceu ontem também. Aí é isso, a gente fica nessa expectativa da equipe do Bahia conseguir mais 3 pontos no sábado, porque inclusive são 3 pontos importantes, porque depois desses 2 jogos em casa tem 2 pedreiras fora de casa consecutivamente, Cruzeiro e principalmente o Palmeiras, né? Sim, são 2 jogos que pra gente não ficar tranquilo de jeito nenhum. Por isso que o Bahia, a obrigação moral do Bahia seria garantir os jogos na Fonte Nova, né? Que a gente sabe que faz total diferença. Mas como isso não veio acontecendo desde lá atrás, a gente está tendo que correr contra o tempo agora. Só que o Bahia há muito tempo já
não tem a fonte nova como uma fonte de segurança para os jogos, como eu acho que tinha antigamente. Eu acho que antes era mais intimidante para os outros times jogar com a torcida do Bahia ali botando pressão e com um time que conseguia se aproveitar dessas vantagens. Hoje em dia, o Bahia cansou de tomar pau na Fonte Nova, então quando é fora de casa, a coisa costuma ser pior, né? Então esses 2 jogos vão ser jogos muito... Eu acho que vão ser jogos complicados, mas nada que seja impossível diante, por exemplo, do jogo contra o Bragantino, né? Que na época era o 5º ou 4º colocado, e o Bahia deu 4-0. Então, tudo é possível. A gente pode esperar qualquer coisa desse time. Bacana, então. Sofia, papo maravilhoso com você, acabou rendendo muito em relação ao esperado. Eu queria saber só uma última coisa de você. Em relação ao jogo de ontem, o que você acredita que ainda assim precisa melhorar, também visando esse jogo de sábado, que é um jogo contra um time que, ao meu ver, em comparação ao Internacional que foi ontem, é um time que tende a exigir um pouco mais da defesa do Bahia, principalmente. Sim, sim. Eu acho que o Bahia precisa treinar mais a troca de passes, que foi o principal erro que eu pontuei no primeiro tempo. No segundo, conseguiu dar uma melhorada, mas seria bom se desde o primeiro tempo o time entrasse focado nisso. E eu acho também que o desarme, o Bahia não consegue ainda fazer um bom desarme nas equipes adversárias. Eu percebi ontem no jogo que às vezes, sei lá, tipo, tinham 3 jogadores do Bahia em cima de um jogador do Internacional e eles não conseguiam tirar a bola do cara, sabe? Parecia que não tinha ninguém ali. O Internacional estava na área livre, quando, na verdade, deveria botar medo, sabe? O Bahia deveria ser mais ofensivo nesse aspecto, porque eu acho que não adianta de nada o time conseguir trabalhar bem a bola no ataque se o jogo ocorre na maior parte do tempo no ataque do adversário, né? E o Bahia precisa a todo custo impedir que a bola fique ali. O jogo precisa acontecer do meio de campo pro ataque do Bahia, né? Então, se o Bahia tá pecando muito nisso, é porque tem que trabalhar também a questão da defesa do meio de campo, que é o que eu falei, que eu acho que também prejudica muito o time. Uns jogadores ali do meio de campo para a zaga, eu acho que ainda falta também melhorar um pouco isso. E eu acho que essas questões aí que eu coloquei, a troca de passes, desarme e a defesa no meio de campo. Bacana. E só para fechar, bacana. E só para fechar, dá aquela dorzinha no coração, né? Os gols ontem no segundo tempo foram lances bem anulados. A gente precisa fazer justiça, porque o impedimento de fato ele aconteceu. Mas dá aquela dorzinha no coração, principalmente no gol de Cauli, né? Pelo lance que ele fez, né? Sim, eu tava comentando até com uma amiga minha que esse jogo vai virar piada, se é que já não virou, de tantos gols que o Bahia marcou, mas que não valeram de nada, né? Que é frustrante. A gente sabe que é a regra do futebol e que a gente não tem como brigar contra isso, mas fica uma sensação de injustiça, mesmo quando a gente vê quando a situação ocorre ali, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que se o Bahia conseguiu fazer esses gols, ainda que gols não válidos, ele pode fazer gols de verdade. É só treinar um pouco mais, melhorar onde ele percebe que tá falhando, e eu acredito que são nesses pontos que eu coloquei anteriormente, para fazer jogadas aproveitadas, né? E não passar por essa frustração que é o time colocar a bola na rede e depois que não valeu, estava impedido, enfim.
Bacana, então, Sofia. Maravilhoso o papo contigo nesse pós-jogo de Bahia 1 Internacional 0. E a gente também acabou emendando um pouquinho do que a gente pode esperar desse Bahia e Fortaleza, que já é no sábado, 6h30 da noite, novamente na Arena Fonte Nova. Muito obrigado, espero que você tenha curtido. Como eu falei para a galera que está chegando agora, quem perdeu alguma coisa vai estar disponível integralmente no feed. Pode ser compartilhado a hora que quiser, assistir a hora que quiser, enfim, rever, comentar, principalmente, que eu sempre indico. Espaço aberto para outras oportunidades, Sofia, como eu te falei. Vamos trocar outras ideias aí logo, logo. Grande beijo, grande abraço e até a próxima. Obrigada, Felipe. Eu fiquei muito feliz com o convite e gostei muito do nosso papo. Eu achei que a gente conseguiu falar de muita coisa. Foi um pós-jogo bem completo e espero que o pessoal que assistiu também tenha gostado. Valeu, Sofia. Beijo, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau. É isso, galera. Para vocês que acompanharam nesse momento, esse foi o pós-jogo de Bahia 1 Internacional 0. A gente também, como eu falei, acabou emendando um pouquinho do que a gente pode esperar de Bahia e Fortaleza em comparação ao jogo de ontem. Bahia e Fortaleza que jogam no sábado novamente na Arena Fonte Nova. E é isso. Quem vai estar acompanhando aqui pela primeira vez a página, segue aqui, dá aquela força. Quem vai estar acompanhando através do YouTube, porque esse vídeo também eu vou passar para lá, dá aquela curtida aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica ligado aí que além das lives que vão ser postadas aqui no YouTube, além do Instagram que elas já ficam, temos também as transmissões que ocorrem com a Web Rádio da Galera em áudio, enfim, e muito mais novidades aí que estão sendo construídas, valeu? Beijo, abraço para todo mundo, continue acompanhando o Filipão News e até qualquer hora, valeu!